Bem-vindo a este segundo estudo de nossa escola pioneira. Hoje vou falar sobre religião versus o que Jesus propôs. Muito do que fazemos nas igrejas hoje tem mais a ver com religião do que com os ensinamentos de Jesus e o que veio propor. Hoje, muitos cristãos, domingo após domingo, se vestem, vão a um lugar sagrado para uma igreja para fazer atividades de igreja. E você vê que em outras religiões, pessoas se vestem e vão a um lugar especial para fazer atividades especiais e religiosas. Mas Jesus não veio com isso. Ele veio para construir um novo corpo, você e eu. Nós que hoje pertencemos a Jesus, somos o templo, somos cheios do Espírito Santo, somos todos pregadores e somos ungidos por Ele. Ele quer ser parte dessa vida diária e você verá isso neste estudo. E acredito que este estudo irá ajudá-lo, libertá-lo, para viver a vida escrita no livro de Atos. Deus te abençoe. A Última Reforma. Seja ativado e inscreva-se. O livro de Atos. Vinte lições que fazem a diferença. Um novo começo. Em sua vida. Em sua vida. Bem-vindo à Escola Pioneira. Olá de novo, é bom estar com você. Este é o segundo estudo de nossa Escola Pioneira. E estou ansioso por estarmos juntos. Da última vez te levei por um pouco da história da igreja, como pode ver atrás de mim. E tive um ótimo retorno sobre isso. Muitas pessoas me contataram e disseram que foi revelação para eles. E de alguma forma confirmou muitas coisas que tinham em seus corações. E não foi fácil para eles verem de imediato o que havia de errado, mas o Espírito Santo os tem guiado e durante este último ensino foi uou, agora eu entendo. É frequentemente o retorno que tenho do meu livro, A Última Reforma, porque quando as pessoas leem meu livro ou ouvem o ensino, muitas pessoas dizem, uau, isto é o que estava em meu coração. Eu tenho me perguntado as mesmas coisas, andado com isso há muitos anos e agora eu simplesmente entendi. Essa é a resposta. Por quê? Porque isso é Deus quem está construindo. Jesus está construindo sua igreja. Então, Jesus está agora trabalhando em muitas pessoas ao redor do mundo. Eu acredito que estamos diante da última reforma. E logo veremos isso explodindo por todo o mundo. Porque Deus tem trabalhado durante a história, como falei da última vez, e Ele ainda está trabalhando hoje. Se você quer de alguma forma nos ajudar, espalhe este estudo, deixe fluir. Fale com as pessoas sobre a Escola Pioneira, deixe muitas pessoas se juntarem e vamos ver isso acontecer agora. Vamos ver as pessoas novamente ficarem em chamas e viver a vida que lemos na Bíblia. Muitas pessoas estão morrendo em caixas dentro das igrejas. E me perguntam, Torben, por que você faz isso? Por que quer a reforma da igreja? Eu quero porque Jesus quer. Eu quero porque é o coração de Jesus. E eu também quero porque Jesus nos chamou para fazer discípulos. Eu vejo que este sistema, a maneira como fazemos agora, não é efetiva em fazer discípulos. As pessoas estão sentadas na igreja por muitos anos, mas ainda não sabem como servir a Deus. Não sabem como curar o enfermo, expulsar demônios, levar outros a Cristo. E como muitos não servem dentro da caixa, mas só sentam e observam outras pessoas fazerem isso, elas estão morrendo lentamente, porque todos nós somos chamados para servir a Deus, todos nós somos chamados para ser usados por Deus. Se apenas nos sentarmos, ouvirmos e não fizermos nada, então a vida está saindo lentamente de nós. Nós precisamos dessa reforma, porque muitas pessoas estiveram uma vez em chamas por Deus, mas agora estão morrendo espiritualmente. Muitas já morreram.
Sobre se afastar, nós falamos que não devemos nos afastar, mas se afastar de Deus não é deixar a igreja. Se afastar de Deus é deixar o primeiro amor. Então você pode continuar na igreja, pode levantar as mãos, pode continuar fazendo todas as coisas que tem feito durante anos, mas se o amor por Deus se for, o primeiro amor, o amor por orar, a paixão pela palavra de Deus, se isso for embora, então você se afastou. O que eu vejo, o que fazemos agora, nós vemos muitas pessoas que se afastaram de alguma maneira. Elas vêm à igreja, mas morrem espiritualmente. Mas quando começamos a trabalhar com elas, treinando-as, o fogo vem novamente. Antes dessa aula, eu falei com alguém no Facebook, um cara na Dinamarca. Eu ainda não o conheci pessoalmente, mas eu treinei alguém, levei-o para as ruas e treinei essa pessoa que treinou outra e que então treinou ele. Entrei em contato com ele porque sua vida mudou totalmente. Seu testemunho é que ele esteve sentado na igreja por muitos anos, lá às quartas e aos domingos. Ele lia sua Bíblia 2 vezes ao ano. Mas, de repente, uma reforma começou dentro dele. De repente, ele viu que podia fazer alguma coisa. Ele foi às ruas, aprendeu como curar o doente. Isso mudou algo dentro dele. Agora, sua vida está completamente mudada. Ele está vendo milagres todos os dias agora. Não são apenas milagres nas ruas. Mudou sua vida pessoal com Deus. Ele me escreveu que por muitos anos ele chorou apenas algumas vezes, porque ele não podia chorar. Só quando parentes morriam que ele chorava. Mas nas últimas 2 semanas, após ter começado, ele está chorando o tempo todo. Ele chora enquanto lê a Bíblia. Ele está lendo todos os dias agora. Ele está orando todos os dias agora e está chorando. Pessoas ao seu redor estão chocadas. Ele tem contado seu testemunho na igreja e está levando outras pessoas às ruas hoje. E amanhã ele levará seu pastor às ruas. De alguma forma, o que aconteceu com ele mudou toda a igreja. Porque, de repente, o fogo veio para dentro da igreja. E as pessoas viram que podemos fazer alguma coisa. As pessoas viram que não precisamos esperar. Nós já temos isso, só precisamos sair. Este é o testemunho dele, mas aquela que o treinou, que foi treinada por um amigo, seu testemunho é parecido com esse. Ela ia à igreja há muitos anos, mas estava morta espiritualmente, não havia mais vida. Mas ela saiu, foi treinada e viu que Jesus podia trabalhar. Nos últimos meses tem levado pessoas a Cristo, batizando-as com o Espírito Santo. Ela batizou pessoas na rua e a sua vida também mudou totalmente. O que vejo são 2 pessoas me dizendo o mesmo. Que pessoas ao redor delas agora dizem: o que aconteceu com você? Conte-me o que aconteceu com você. E não são pessoas não cristãs que foram salvas, onde o contexto não cristão perguntou o que lhes aconteceu. Não, de alguma forma são os cristãos sentados na igreja por muitos anos. Outras pessoas da igreja perguntavam: o que está acontecendo? Eu quero isso. De repente perceberam que estavam se afastando do primeiro amor, porque a luz estava se entrando e as trevas estavam saindo. Então, o que vemos agora é o testemunho se espalhando e não somente, isto é incrível, não estamos falando só de mim, de quando fui salvo, vindo do contexto não cristão. Quando todos me perguntavam: o que aconteceu com você? Não, estamos falando de pessoas que já estão na igreja e estão lá por anos. Mas quando a vida subitamente vem, talvez pela primeira vez, é tão forte, tão radical. Então todo à sua volta pergunta: o que aconteceu com você? Sim, isso é o que estamos vendo agora. Tive uma palavra profética há alguns anos, quando alguém viu um grande barril onde havia muito fogo dentro. Mas veio uma tampa sobre o fogo que lentamente foi se apagando. Mas então eu vim e retirei a tampa e de repente o fogo recomeçou.
Imagino que é uma boa ilustração do que Deus tem feito, pois quando mudamos as coisas das quais já falei, você vê que o fogo está vindo, está começando novamente. Por exemplo, na última aula, para muitos de vocês, criou uma nova fome pela palavra de Deus, porque agora você quer se aprofundar na palavra, você quer ver do que tudo se trata. Antes muitos sentavam, já sei tudo sobre isso, mas de repente criou uma nova fome. É o que Deus tem feito. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo. Estou feliz pelo retorno e o que Deus tem feito. Eu também recebi críticas, é sempre assim. Porque, novamente, as pessoas usam óculos, como lhe falei da última vez. Se você escutar meu ensino e tiver realmente grandes óculos em você, se tiver esses óculos, terá dificuldade em entender. Se tiver óculos como esses, terá problemas com outras coisas. Há outras duas coisas que alguém me escreveu, onde disse não ser bíblicas em meu último ensino, e eu gostaria de começar com elas. A primeira delas foi quando falei sobre igreja, a primeira igreja construída, que veio com a Igreja Católica durante aquele período, mas antes disso, no livro de Atos, eles não tinham templo. Alguém disse que isso não era verdade, que foi não bíblico, porque em Atos eles tinham a sinagoga e Paulo foi lá pregar. O que você precisa entender quando lê o livro de Atos é que ele é muito focado nos judeus, pois era aquela época. Então Paulo foi à sinagoga porque era um lugar judeu. Não significa que quando foram para outros países que não eram judeus, eles construíram sinagogas. Não, porque não era o ensino que Jesus trouxe. Assim, quando Paulo foi à sinagoga, você não pode comparar conosco indo aos prédios de igreja hoje. Também veja que onde eles partiam o pão, onde tinham comunhão, era nas casas. Porque não tinham comunhão na sinagoga. Porque não podiam fazer isso, porque a sinagoga não era o ambiente cristão, a sinagoga era o ambiente judeu, a velha aliança. Lá não havia o partir do pão, pois isso veio com Jesus mais tarde. Veio com Jesus e pertence à nova aliança. A nova aliança, e era algo que eles faziam nas casas. Então, quando Paulo pregou na sinagoga, ele fez isso sim, mas fez porque queria que as pessoas entendessem que Jesus era Cristo e que se arrependessem. Algumas vezes o expulsaram, outras haviam pessoas dizendo, eu acredito em você, eu quero seguir você. Então eles seguiram Cristo, saíram da sinagoga e foram com ele. Então a sinagoga não é a igreja. Também quando eles se reuniam no templo, ao redor do templo, algumas pessoas dizem que era uma reunião cristã, uma igreja, mas o templo era onde eles proclamavam Jesus, onde pregavam e curavam o doente e também onde se reuniam. Mas não era como um reencontro de igreja onde partiam o pão. Era como um mercado hoje onde cristãos compartilham Jesus, onde proclamam a palavra de Deus e pessoas são curadas e salvas. Então, quando você lê a Bíblia, precisa tirar seus óculos para ver o que a palavra está dizendo. Outra coisa que disseram foi sobre o batismo infantil. Disseram que eu estava errado porque eles batizaram crianças na Bíblia e vieram com um exemplo quando você lê em Atos como todos os membros da família foram batizados. Vamos lá. Também disseram que eu falei que o batismo infantil começou após esse período, mas ele disse que começou antes e isso está certo. Por volta do ano 200, vemos na história que houve o primeiro batismo infantil, mas eu disse que isso foi aceito como uma doutrina depois e se tornou parte da igreja. Então não foi porque algumas coisas não começaram antes de Constantino, mas lá foi quando aceitaram como uma doutrina. Então outras coisas também aconteceram antes do período de Constantino. Mas eles não batizavam bebês no livro de Atos. E posso te mostrar rapidamente um exemplo. Quando pegamos o livro de Atos, capítulo 16, lemos sobre o carcereiro e sua família, onde todos foram, de alguma forma,
batizados. Hoje, frequentemente, pessoas colocam algo no texto para se adequar à sua doutrina. E elas colocam no texto que haviam bebês entre os familiares. Mas nós não lemos isso. Então, se eu ler o texto no livro de Atos, no capítulo 16, você pode ler: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus, e ele e a todos os de sua casa. E lemos depois que todos da sua casa foram batizados imediatamente. Que todos naquela casa foram batizados não significa que cada um foi batizado. Quero dizer isso de outra forma. Diversas vezes você lê que uma grande multidão veio a Jesus e ele curou todos. Isso significa que todos foram curados? Não. Ou sim? Não significa que toda pessoa que veio foi curada, mas significa que toda pessoa que estava doente foi curada. E há uma diferença que, quando você lê na Bíblia que todo mundo veio, uma grande multidão veio e todos foram curados. Não significa que cada pessoa que estava lá foi curada, mas cada um que tinha uma necessidade foi curado. E o mesmo aqui, quando a casa toda foi batizada, não quer dizer cada um naquela casa, mas quem tinha necessidade de ser batizado foi batizado. E bebês não têm necessidade de serem batizados. Se você retirar os óculos e continuar a ler, verá que todos da casa se alegraram porque todos creram em Jesus. Todos creem em Jesus. Então lemos a expressão todos os de sua casa. Se todos os de sua casa significa crianças, bebês, então todos os de sua casa mais tarde também significará bebês. A Bíblia diz que todos de sua casa se alegraram por terem crido. Quando foi que você viu um bebê se alegrar por ter crido? Quando você viu isso? Você não vê isso. Este é só um exemplo de quando pensamos que algo não é bíblico. Há pessoas que são muito espertas, têm muitas doutrinas, são muito rápidas para dizer não é bíblico. Mas é porque colocam algo no texto para se adaptar às suas tradições. É um exemplo. Também, quando lemos Atos, nos esquecemos que aquele era um lugar judeu e pegamos uma sinagoga judaica e a transformamos em algo que não é. E quando lemos sobre batismo, colocamos algo extra no texto, porque queremos que se encaixe com nossas tradições. E acredito que devemos fazer as coisas mais simples. Precisamos tirar nossos óculos, apenas ler a palavra, ler como ela é e acreditar nela. E não tente alterar a palavra. Não tente alterar a palavra para se adaptar à sua teologia. Não mude a sua teologia para se adaptar à palavra. É o que precisamos. Fé é simples. Ler a palavra, obedecer a palavra. Como o homem do qual falei que foi totalmente mudado, estava totalmente no fogo porque ele foi ativado, ele saiu orando pelos doentes. É tão poderoso, mas é tão simples. Lucas 10:9, Jesus disse: vão, cure os doentes, pregue o evangelho. É tão simples. Todo mundo pode fazer isso. É tão simples. Então a palavra de Deus é simples. Somos nós que a tornamos difíceis. Jesus não veio com uma religião, onde precisamos de 7 anos de educação para entender o que ele disse. Não, ele veio com uma vida simples. Crianças podem entendê-la. Geralmente elas têm mais facilidade para fazer isso do que nós, porque nós temos um problema aqui em cima. Nós pegamos muitas coisas e as complicamos em vez de fazê-las simples. Da última vez os levei através de um pouco da história da igreja. Nós lemos livro de Atos, cristianismo avivado. Como lemos na Bíblia, Jesus é o mesmo hoje. Mas muitas coisas mudaram durante aquele período.
É sobre isso que estamos construídos hoje. A igreja luterana, de alguma forma, se parece com a católica e tudo hoje se parece com isso. Nós realmente precisamos ver uma reforma, porque Jesus nos ordena a fazer discípulos. Jesus nos ordenou a treinar e equipar pessoas. A maneira como fazemos igreja hoje é que as pessoas não são equipadas. Elas não são treinadas, estão sentadas ouvindo alguém fazendo. Nós precisamos mudar o foco e novamente treinar e equipar pessoas. Precisamos tirar Jesus da caixa e deixá-lo ser parte de nossa vida diária. Essas são algumas coisas que compartilharei com você agora. Eu quero começar contando um testemunho da minha vida. Nos últimos anos, após mudar minha visão, comecei a ver mais testemunhos como este que contarei. Testemunho como no livro de Atos. Testemunho de como o Espírito Santo tem nos guiado. Como pessoas são salvas e como Jesus é o mesmo hoje. Esse testemunho porque me ajuda a compartilhar o que ensinarei hoje. Então espero que esteja pronto. Como eu vou dizer isso? Cerca de um ano atrás, meu pai conheceu a Deus, foi salvo e eu o batizei. Eu vim de um contexto não cristão. Quando fui salvo, meu pai não queria que me envolvesse com nada da igreja, mas agora ele mudou e eu tive a chance de batizar meu próprio pai e foi incrível. Cerca de meio ano atrás, estava com meus pais em casa, em paz em casa. Conversávamos sobre Jesus e Israel, porque eles estiveram no encontro onde alguém falou sobre Israel. Quando falamos sobre Israel, eu disse ao meu pai, eu sempre sonhei em ir a Israel, de verdade. Andar lá e ver os lugares. Eu lhe disse, quero ir lá e levar minha família. E disse, porque eu sinto algo. Acredito que Deus quer que eu vá para lá em breve. E saiu de mim, de repente, porque eu senti que é o que Deus quer que eu faça, mas não imaginei que seria tão rápido. Porque apenas 2 dias depois, recebi uma ligação. Eu atendi o telefone e era uma mulher de Jerusalém, Israel, quem me ligou e disse, preciso falar com você. 2 dias atrás, isto é, no mesmo dia que eu estava com meus pais, eu fui para a cama, o Espírito Santo me acordou e disse, escreva sinais e maravilhas no YouTube. Fiz isso e de repente você apareceu, vi um vídeo e seu website e vi que isso era diferente, havia algo ali. Anotei seu telefone e agora o Espírito Santo está me dizendo para ligar e convidá-lo para vir a Israel, Jerusalém e ficar conosco. Eu pensei, ok, legal. Apenas 2 dias atrás eu estava com meus pais em casa e sempre sonhei em ir lá, então vamos orar sobre isso. No dia seguinte, ela me escreveu, oi Torben, transferi 2.500 euros para você. Então poderá vir com sua família. Eu estava tipo, uau. Eu não conhecia essa mulher. Apenas conversamos 5 minutos por telefone e ela me enviou 2.500 euros. Então pude ir com toda a minha família. Isso é como Deus tem nos guiado. Então, 3 meses atrás, eu estava em Jerusalém, em Israel. E fiquei com minha família na casa deles por uma semana. Eu estava vendo os lugares e orando e era incrível estar lá. Eu dizia, Jesus, o que você quer que eu faça aqui? O que quer me mostrar aqui? Num momento, fomos ao Mar da Galileia, ao local onde você lê no Evangelho de João, capítulo 21. Capítulo 21. Após Jesus ressuscitar, ele veio aos discípulos e observou-os a pescar. Ele disse para jogarem a rede para o outro lado, e eles pescaram muitos peixes. Eles vieram e Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, tu me amas? Estávamos naquele lugar, imaginando onde Jesus estivera.
onde Jesus estiver, onde fizeram a pescaria, e era incrível estar lá. Agora eles construíram uma grande igreja católica lá, que não havia no tempo de Jesus. O mais difícil de estar em Israel é porque em todo lugar algo aconteceu antes. E agora uma grande igreja católica ou luterana, que de alguma forma mata, destrói a vida simples que lemos, destrói o que Jesus trouxe. Mas estávamos lá. E andamos ao redor da igreja próxima ao mar. Havia uma mulher na cadeira de rodas. Aquela que estava comigo foi até lá e eu fui lá. E esta mulher era do Brasil e não entendia o que havia de errado com ela, mas que seu joelho estava destruído e ela era incapaz de andar. A mulher estava comigo, disse: "Você pode orar?" Eu só coloquei minhas mãos, orei por ela e de repente muitas coisas aconteceram. Porque ela pulou da cadeira de rodas. Ela estava andando e gritando, e gritando em línguas, suponho, Xelabá, Xelabarebere, e dizia muitas coisas que eu não entendia. E muitas pessoas vieram do mar, havia um grande grupo lá. Também alguns chineses tiraram fotos. Ela estava andando em sua cadeira de rodas vazia, gritando e gritando e gritando. Então, da igreja católica, um padre veio e... Fique quieta, fique quieta. Ele usava aquele grande traje bonito e era tão incrível o que aconteceu. E vi uma placa dizendo: "Fique quieto", em 3 línguas diferentes. 3 línguas diferentes. Mas ela não se importava, estava tão feliz. E aquele homem dizia: "Fica quieta, fique quieta." O resto do grupo veio e outros brasileiros pude traduzir o que ela dizia. Ela estava gritando: "Nenhuma dor mais, nenhuma dor. Posso andar, posso andar." Então mais um veio e pediu oração. Eu orei e ele foi curado. Mais um do grupo veio com uma bengala: "Pode orar por mim?" Orei por ele e foi curado. Mais um veio e disse: "Sou pastor, eu te convido para ir ao Brasil." Mais um veio: "Pode orar por mim? Quero o que você tem." E geralmente não acredito em dar. Creio em orar para as pessoas receberem o Espírito Santo, mas não a unção que vemos na igreja hoje. Explicarei depois. Só impus minhas mãos nele e não sei o que aconteceu, mas Deus veio sobre ele. Imagino que foi liberto. Ele caiu no chão. Ele estava deitado lá nas pedras em frente à igreja católica. Estar lá foi incrível. De repente todos estavam olhando para mim e alguém estava tirando fotos e eu pensei, tenho que sair daqui agora. Era muito foco em mim, eu fui embora e estava chocado. Muito chocado. O vídeo está no meu site, A Última Reforma, intitulado Milagres em Israel. Lá você pode ver meu vídeo e eu estava chocado com o que aconteceu. Foi tão forte experimentar aquela situação. O mesmo lugar onde Jesus estava. Os milagres. O mesmo lugar. Jesus teve problema com os fariseus. E agora temos a grande igreja católica, de onde o padre saiu. Fique quieto. Ele estava mais interessado em estarmos fazendo barulho do que naquela mulher ter conhecido a Deus e ser curada. E foi uma experiência muito forte para mim. Depois fui ao lugar onde Jesus viveu. No vídeo eu digo: olha, essa é a sua cidade natal. Este é o lugar onde Jesus viveu. Agora ele não está andando aqui na terra e de repente, sim, ele está, é claro. Jesus está andando aqui na terra. Eu sou o seu corpo. Você é o seu corpo. Então Jesus ainda está curando pessoas em Israel hoje. Ele está agora curando pessoas em todo o mundo. Por quê? Porque ele não mudou. Nós somos seu corpo. Esta é a vida normal cristã. E depois, no meu último dia lá, vimos muitas coisas acontecerem. Outras, além dessas, no último dia eu estava no Monte do Templo.
onde o templo estava. É claro, Jerusalém foi destruída muitas vezes. Então, não era exatamente aquelas pedras, mas era o lugar onde o templo estava. E eu estava lá, no monte do templo, onde agora temos duas mesquitas diferentes. E eu estava lá olhando e pensei, bem aqui, bem aqui, bem aqui, o Santo dos Santos esteve. Aqui o templo esteve. Então veio tão forte para mim, porque agora o templo não está lá, mas está porque eu estou aqui. E porque eu estou aqui, o templo está aqui, porque eu sou o templo. O Espírito Santo está aqui porque o Espírito Santo mora dentro de mim. É uma das coisas que eu quero compartilhar com você agora. A revelação de que somos o templo. A revelação de que somos o corpo. A revelação de que o Espírito Santo está dentro de nós. Nós somos o corpo de Cristo. Esta mentalidade, este entendimento libertará muitas pessoas quando elas começarem a entender isso. Mas, de alguma forma, durante nossos óculos religiosos, durante nossa forma de fazer reuniões, muitas pessoas ouviram que o templo não é um lugar onde você vai, você é o corpo, mas elas não entendem isso, não veem. Então quero te mostrar o que Jesus trouxe e também quero provocá-lo, como disse antes. Espero que esteja preparado. Primeiro, quero mostrar qual é a visão normal das diferentes palavras, como igrejas e outras coisas. Claro, há sempre pessoas que entendem, que pensam diferente, mas esta é a visão comum. Quando digo igreja, quero dizer que este vídeo e outros que fiz deste estudo estão em alta definição. Então, quando você alterar para a qualidade HD, poderá ler todos os textos que tenho nestes papéis. Só queria que soubesse disso. Igreja. O que é igreja? Para muitas pessoas, a igreja, o templo, é um lugar onde se conduz atividades religiosas, adoração, etc. Esta é a mentalidade comum. Se você diz igreja para as pessoas, a primeira coisa que pensam é alguma construção aonde você vai fazer atividades religiosas. Mas isso está tão longe do entendimento que os primeiros discípulos tinham. Igreja não tem nada a ver com lugar sagrado. Jesus veio para destruir essa mentalidade. Ele veio destruir porque queria construir um corpo. Ele quer construir um corpo. O templo não está lá agora, porque o templo está aqui. Nós somos o templo de Deus. Sabemos que isso está em nossa mentalidade, mas durante nossas atividades religiosas, durante o jeito como fazemos igreja, hoje nós criamos outra mentalidade. Porque não apenas aprendemos pelo que escutamos, aprendemos pelo que vemos. Então você pode vir a uma igreja por muitos anos e você escuta de vez em quando e de novo que igreja não é este lugar, igreja é você. Mas nós mostramos com nossa vida que nós não entendemos isso. Por exemplo, conheço muitas pessoas que, quando estão junto com seus amigos sentados em casa, falam de Jesus, compartilham testemunhos e tiram um bom proveito disso tudo. Mas eles não dizem que o que tiveram ali foi igreja. Não dizem, estávamos só juntos, nós tivemos um encontro, mas não somos igreja, mas era igreja. Era mais igreja do que o resto das igrejas. Porque igreja não é um lugar onde você vai, é algo que você é. Quando eu falei sobre sacerdote,
Quando eu digo sacerdote para alguém, muitas pessoas acham que sacerdote é alguém com formação, com um chamado especial. E sacerdotes são aqueles que podem batizar, passar a ceia e, de alguma forma, ficam entre nós e Deus. Esta mentalidade é tão oposta ao que Jesus veio ensinar. E hoje construímos um alicerce que é tão oposto às palavras de Jesus. Se você ver na Bíblia, então verá que há um sumo sacerdote e que é Jesus Cristo. Quando usam a palavra sacerdote, relacionam com o corpo de Cristo, o sacerdócio de Cristo. Nós somos todos sacerdotes. Mas durante a Igreja Católica, de alguma forma veio um intermediário entre Deus e as pessoas. Havia apenas algumas pessoas selecionadas que eram sacerdotes e eles tinham unção especial, mas eles eram aqueles que podiam batizar, podiam distribuir a ceia e eles ficaram entre Deus e as pessoas. Durante a Reforma, Lutero veio com o sacerdócio de todos os crentes. Significa que não precisamos de um sacerdote entre nós e Deus. Nós temos Jesus Cristo, então ele mudou isso e não precisamos de um sacerdote entre nós e Deus. Mas ele não mudou de forma que não precisamos de um sacerdote assim. Nós não precisamos de um sacerdote entre nós e Deus. Nós agora podemos ter relacionamento com Deus, mas ele não mudou que todos nós somos sacerdotes, que todos podemos batizar. Essa mentalidade ainda está nas pessoas. Eu lembro que, não muito tempo atrás, uma mulher me chamou e disse: tenho um filho, e conheço muito bem seu filho, ele conheceu a Deus numa de nossas reuniões. Meu filho tem 19 anos e ele está totalmente em chamas agora. Ele quer ser batizado. Posso batizá-lo? Eu disse: claro, você pode. Sim, eu sei que posso, mas... Posso batizá-lo? Claro que pode. Jesus ordenou a você que fosse fazer discípulos e batizá-los. Ele ordenou que você fizesse. Sim, Torben, mas você sabe que não sou como sacerdote. Não todos somos sacerdotes. Pode fazer sim, mas... Eu disse: você pode fazer, mas ela não fez. Por quê? Por causa de seus óculos. Porque de onde ela veio, de alguma forma, criou uma mentalidade que havia pessoas especiais ungidas com um chamado especial que podiam fazer isso e nós, pessoas leigas, não podíamos fazer. E Jesus odeia este ensinamento. Acredito que ele foi contra aquilo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele queria nos mostrar que somos todos irmãos, somos todos sacerdotes, com o sumo sacerdote Jesus Cristo. E todos podem batizar, todos podem fazer, podem ministrar. Não há nada no reino de Deus com pessoas que têm chamado especial para ministrar e pessoas que não têm. E essa mentalidade, de alguma forma, limita o seu crescimento. O seu crescimento hoje é limitado à igreja, a reuniões, a um sacerdote. Então, hoje, quando as pessoas querem receber Jesus porque não fizemos discípulos e não os treinamos, pensamos: ok, vamos levar você àquelas pessoas que podem fazer isso. Eu também já tive essa mentalidade. Eu lembro a primeira vez que expulsei um demônio. Nós tínhamos entendido que Jesus quer ser parte de nossa vida diária. Então tínhamos um encontro em nossa casa. De repente uma mulher caiu no chão e gritou, sacudindo e gritando algumas coisas em inglês com uma grande voz masculina. Eu nunca tentei aquilo antes e pensei: uou, um demônio, um demônio. Ela estava gritando: vai pro inferno. Quando estava gritando, meu primeiro pensamento foi: preciso de um sacerdote. Por que pensei aquilo? Eu tinha o Espírito Santo dentro de mim. Eu era um sacerdote. Eu não tinha formação, mas Deus me chamou como um sacerdote. Eu fui ordenado não por um sistema, mas por Deus. Porque quando fui salvo, fui chamado, fui ordenado, tornei-me sacerdote e recebi o Espírito Santo. Então eu tinha tudo. Mas por causa da minha mentalidade, quando aquilo aconteceu, pensei: preciso de um sacerdote. Não
Não preciso de um sacerdote, só preciso aprender ao fazer. Então fui até ela, porque não havia nenhum sacerdote. Nos alegramos hoje por isso. Não havia ninguém mais além de mim. Então fui de alguma forma empurrado nisso. Eu estava tipo, cadê o pastor? Ah, só tem eu aqui, ok. Quem é você? Ela disse, vai pro inferno. Quem é você? Vai pro inferno. Fiquei tão bravo e disse, não, vai você pro inferno. E ela foi liberta no nome de Jesus. Yeah! Então eu vi que estava funcionando. Uau! Eu já tinha isso. Isso está de alguma forma na igreja. Em muitas igrejas hoje você precisa ser ordenado para o ministério. Mas no livro de Atos, eles não foram ordenados, eles foram chamados, e sim eu acredito em chamado, mas não em um chamado para poucas pessoas selecionadas. Um chamado para uma organização. Não. Nós temos um chamado de Deus. Cada um de nós. Somos todos chamados para fazer ministério. Mas muitas pessoas hoje acreditam que para fazer ministério, eu preciso construir, preciso ter a formação certa. Então terminam e estão com seus óculos. E precisam fazer seu ministério dentro da caixa. Mas Jesus não veio com caixas. Ele quer ser parte da nossa vida diária. Ele quer ser parte da nossa vida diária. A próxima coisa que posso dizer é serviço de adoração. Quando falamos sobre serviço de adoração, em nossa mente é alguma coisa no domingo, lugar e horário especiais onde pessoas selecionadas fazem coisas especiais que outras não podem fazer. Então achamos que adoração é um tempo especial, lugar especial, onde pessoas especiais fazem coisas especiais que nós não podemos fazer. Isso está tão fixado em nossa mente, então vamos ao encontro e temos uma adoração e esperamos Deus agir lá, e isso é bom. Mas a segunda-feira? Que tal terça, quarta e nossa vida diária com Jesus? Nós não esperamos aquilo. Quando estamos juntos, não esperamos aquilo. Eu estava enviando livros ontem. Na minha frente, no correio, havia um garoto. Ei, eu o conheço. Porque 2 meses atrás eu o levei para as ruas e eu estava junto com ele por alguns dias e o treinei. Pessoas foram batizadas e salvas e ele viu tudo. Ele era um cristão que foi salvo em outra cidade, se mudou para cá e ia em outra igreja. Mas eu o encontrei ontem e disse, ei, vamos tomar um café? Então nos sentamos e tomamos café. E o que tivemos ali? Tivemos uma igreja, nós falamos sobre Jesus, eu discipulei, nós ouvimos testemunhos, ele me devolveu alguma coisa. Fiquei animado após conversas por 1 hora com ele. Eu pude ver que sua vida estava totalmente mudada no último mês, por ter me conhecido e o que fizemos. Agradeceu-me muito e disse, isso tem mudado tudo. Obrigado porque você quer fazer discípulos, obrigado pelo que você me deu. E, para mim, por muitos anos, não fiz discípulos na vida cotidiana, porque minha mentalidade era que discipular pessoas era algo que você precisava ser ordenado para fazer, precisava ir ao domingo, tem que ser ao domingo, precisava estar num culto. E limitamos muito Deus com essa mentalidade. Agora entendo que discipulado é parte da vida. Sempre que estiver com pessoas, fale de Jesus, discipule-as, treine-as. Este cara não vai à minha igreja, está indo a outra congregação. Mas o que aconteceu com ele tem influenciado toda a sua congregação. Nós somos chamados para discipular pessoas. Nosso foco está tão fixado na igreja, em vez de fazer discípulos. Esta é a vida diária. Mas durante a história, igreja se tornou algo que não é. A adoração se tornou algo que não é. E também no Espírito Santo. O Espírito Santo, quando falamos sobre ele, a unção, muitos acham que é para algumas pessoas em tempos especiais. Houve uma época no Velho Testamento,
Tínhamos o templo, o sacerdote, os profetas. Eles eram ungidos por Deus, ungidos por um profeta. Hoje, em algumas denominações, temos muitos encontros de unção onde pessoas vêm para serem ungidas. Era o contexto da minha igreja. Quando fui salvo, ia de encontro a encontro, conferência após outra, porque queria um homem de Deus impor as mãos em mim para ser ungido. Percebi que essa mentalidade destruiu aquela denominação de alguma forma, porque agora temos pessoas que vão, conferência após outra, de reunião a reunião, para receber algo que elas já têm. Se elas são salvas, se você é salvo, cheio e batizado com o Espírito Santo, você tem a unção. Porque no Novo Testamento, quando se fala sobre unção, se refere ao Espírito Santo. Quando você recebe o Espírito Santo, você recebe o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então você não precisa de uma nova unção, porque não há uma nova unção. Cada vez que lê no livro de Atos, ou nas cartas que fala sobre impor as mãos em pessoas, eu acredito em impor as mãos e orar pelas pessoas para receberem o Espírito Santo. Mas isso é algo que você faz apenas uma vez, então você recebe. Ser cheio do Espírito Santo não é algo que você recebe de fora. É do seu mais profundo interior e fluirá. Quando? Quando você der. Quando der o que você já tem, você irá receber. Deem e lhe será dado. Não é sobre dinheiro, mas sobre vida. Pode ver? Então temos essa mentalidade hoje, onde pessoas acham que igreja é uma construção, pastor é pessoa especial selecionada, adoração deve ocorrer no domingo, durante um culto, em uma ordem especial. E o Espírito Santo é para algumas pessoas e nunca sou eu. As pessoas continuam com atividades religiosas. Vão à igreja para fazer atividades religiosas. Na reunião de domingo, estão sentadas ouvindo o pastor que faz todas as coisas. E o Espírito Santo, bem, vamos ao culto de domingo para alguém orar por nós. Porque esperamos algum dia receber alguma unção, para podermos sair e servir a Deus. Vejo muitos frutos por estarmos treinando as pessoas. Temos muitos testemunhos de pessoas com as quais trabalhamos, onde pessoas são salvas, curadas, libertas de demônios na vida cotidiana. Nós nunca falamos sobre unção aqui, nunca usamos essa palavra, nunca falamos sobre dom. Não. Nós só fazemos, só vivemos, porque você tem todos os dons através de Jesus Cristo. Você já tem tudo. Todos os dons estão aí. Ok. Alguém diz, sim, mas não são todos que têm o dom de cura. Não, mas você não precisa do dom de cura para curar o doente. O quê? Você não precisa do dom. Deixe-me explicar. Todo mundo é evangelista? Não, mas todos podem evangelizar. Sim. Todo mundo é profeta? Não. Todos podem profetizar? Sim. Todo mundo tem o dom de curar? Não, mas todos podem curar o doente? Sim. Como isso funciona? Se você ler em Efésios 4:11, Deus fala sobre dons que Ele colocou na igreja. Dons são para equipar os santos para o ministério. Então, você não precisa do dom de cura para curar o doente. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Se você é nascido de novo, creia, vai e atue na palavra de Deus. Mas se você continuar fazendo muito isso e começar a equipar outras pessoas para fazerem isso, então se tornará um dom. Então será um dom. Não é você curou o doente ou agora você tem um dom. Não. Todos podem fazer. Eu uso o dom que Deus me deu. Como? Treinando e equipando mais pessoas para fazer isso. Eu faço com minhas palavras, minhas ações. Vem e siga-me, e eu mostro às pessoas como fazer e elas só continuam fazendo. Não é como eu impor as mãos e elas recebem algo que já têm. Pessoas me contatam, Torben, quero receber o que você tem.
Você pode receber o Espírito Santo, posso orar por você. Para ser liberto de demônios, posso orar por você. Pode ser curado, posso orar por você. Mas se já tem o Espírito Santo, não há nada mais. Você só precisa viver. Veja que essa é a mentalidade oposta. Como meu amigo Don, da última reforma dos Estados Unidos, ele me contatou, viu meu vídeo e me convidou para ir lá. Lembro-me de quando me contatou no início. Torben, preciso de você aqui para me ativar. Preciso ser equipado por você. Quero que me leve para as ruas. Ok, mas você pode fazer isso. E mais tarde me escreveu: Torben, quero aguardar, porque quero gravar um vídeo onde você faz e me treina. Então estou te esperando. Mas alguns dias depois ele escreveu de novo: Torben, não pude esperar mais. Então fui para as ruas ontem, pessoas foram curadas e levei outra pessoa comigo e a treinei e agora ela estava fazendo o mesmo. Ele não podia esperar mais. Não tem que esperar. Porque quando eu fui lá, não fui para impor as mãos sobre ele, para dar-lhe uma nova unção. Não. Eu fui só para ajudá-lo, discipulá-lo, treiná-lo, mostrar a ele o que já temos. Então, se você está vendo este vídeo e pensa: oh, estou esperando uma nova unção, esperando por algo novo. Não, você não precisa fazer isso. Você não precisa esperar até minha lição de como curar o doente. Antes de você fazê-lo, leia o livro de Atos, leia as palavras de Jesus, vá e faça. Simples. Leia, haja. Leia, haja. Quando mudamos essa mentalidade, geralmente toda mentalidade religiosa é mudada. Então começamos a viver a vida diária. Sim, você pode ir a uma igreja no domingo. Sim, lá pode ter um pastor. Sim, você pode ter um serviço. Sim, você pode fazer essas coisas. Mas não se limite a essas coisas. Não limite que haja apenas um pastor. Não limite que tem que ser lá. Porque se você ler no livro de Atos, quantas coisas aconteceram numa reunião de igreja? Não, você vê uma vida diária. Vida com Jesus, dia a dia. Muitos não experimentam essa vida porque em sua mentalidade, igreja é um lugar, pastores são alguns poucos, encontro de adoração tem que acontecer lá e o Espírito Santo não tem o suficiente dele. Estas coisas que tenho aqui eu as chamo de religião. Isso é religião. Isso não é o que Jesus trouxe. Isso não é parte das palavras de Jesus. Jesus não trouxe como construir uma nova religião. Jesus veio para construir um reino. Um reino que é muito diferente de todas as outras religiões. Mas se você ver o que estamos fazendo no corpo de Cristo nas igrejas, verá que não há muita diferença entre uma reunião na igreja ou numa mesquita. Eles se reúnem, têm um prédio grande, fazem as coisas. Mas Jesus veio com algo totalmente diferente. Ele quer ser a cabeça do corpo. Ele quer um corpo para trabalhar, não como uma filiação, mas um corpo vivo. É amor, é família e não apenas membros. Então, com o que Jesus veio quando falamos sobre igreja? Ele veio para construir uma nova igreja. Quero ler algumas partes da Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 3, 16. Paulo diz: vocês não sabem que são o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vocês? É o jeito de Paulo dizer: vocês não sabem? Não sabem que são o templo de Deus? E o Espírito Santo está em vocês? Mais tarde, na mesma carta, no capítulo 6, 19, ele diz: não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo? Então ele está repetindo isso. Vocês não sabem que seu corpo é o templo? Que vocês são o templo do Espírito Santo? Eu sou o templo. Eu sou o templo de Deus. Eu sou a igreja. Foi o que Jesus trouxe. Eu sou o templo. Eu sou a igreja. Quando Jesus falou sobre pastor, hoje nós temos... Se eu perguntar às pessoas,
Onde na Bíblia lemos sobre pastor? Muitos pensam em Efésios 4:11. Deus designou alguns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E a palavra pastor é a palavra que temos como ministro, pastor. Pastor, temos pastor em todas as igrejas hoje. O único lugar na Bíblia que você encontra a palavra pastor, homens, é em Efésios 4:11. Este é o único lugar. Não, você também encontra outras vezes, mas sempre se refere a Jesus. Ele é o pastor. O único lugar que você encontra pastor não relacionado a Jesus é em Efésios 4:11. E dessa pequena palavra, construímos uma grande igreja hoje. A partir dessa única palavra. E no contexto, você não lê como as coisas estão trabalhando. Como eu disse antes, que um evangelista, para muitas igrejas, é aquele que vai e evangeliza. Não, aqueles que evangelizam são discípulos. Evangelista, em Efésios 4:11, é aquele que equipa santos para evangelizar. Mas em nossa mentalidade, quando ouvimos a palavra, imediatamente lemos com os óculos e pensamos, pastor é um sacerdote que tem uma igreja, que foi ordenado, que tem uma formação, que tem um chamado especial, que faz aquelas coisas. Não. Quando lemos a Bíblia, vemos que todos somos sacerdotes. Há líderes na Bíblia, como bispo ou feitor, é a mesma palavra. Mas, de novo, era muito diferente naquela época. No meu livro, A Última Reforma, aprofundo-me mais sobre isso. Mas quero dizer que precisamos mudar nossa mente. Precisamos voltar ao sacerdócio de todo o crente. Porque todos são chamados para servir. E se nós queremos ver frutos e a igreja crescendo, precisamos entender que todos são sacerdotes. Todos podem batizar, todos podem fazer a ceia. Todos podem fazer essas coisas. Não há nada na igreja que diferencia pessoas leigas e ministros. Claro, há os líderes que temos que respeitar também. Mas líderes não estão acima de nós. Líderes não têm mais autoridade no reino do que nós temos. Não, eles estão conosco para nos ajudar e nos mostrar o caminho. Então, Jesus veio com isso. Eu sou um sacerdote. Eu fui chamado. Posso batizar e posso fazer tudo o que a Bíblia diz. É com isso que Jesus veio. E sobre o Espírito Santo? Jesus veio com o Espírito Santo, o mesmo poder que o ressuscitou dos mortos vive em mim. Todos nós temos o mesmo Espírito Santo, a mesma unção. Lembro-me de uma reunião na Polônia, onde tentei ensinar muito sobre isso na Polônia. Viajei muito por lá. Estava tão enraizado que estava matando a igreja em todo lugar. Mas eu tive uma reunião lá e havia uma garota que foi salva e batizada com o Espírito Santo. Havia um homem pelo qual orei e caiu no chão e um demônio manifestou e ele estava para ser liberto do demônio. Então peguei a garota que acabou de ser salva e falei, venha comigo, isso é um demônio, você tem o Espírito Santo dentro de você, agora você se aproxima e fala com aquilo e mande-o sair. Você pode fazer? E fiz assim. Continuei a orar pelas pessoas e vi um dos mais velhos da igreja ir até ela, disse-lhe alguma coisa que a fez levantar e sentar novamente. Fiquei tão bravo quando vi isso, que fui até ela novamente. Ei, você está comigo, é minha reunião, vai e faça. Ela foi e mais uma vez o homem veio, disse alguma coisa e ela se sentou. Então fui até ele e perguntei, o que está acontecendo aqui? Ele disse, bem, mas isso é um demônio? Sim, mas ela é nova. Sim, ela nunca tentou isso antes. Sim, mas ela tem o mesmo Espírito Santo como você e eu. Ela nunca vai tentar se não deixarmos ela começar. E agora é uma ótima hora para começar e esta é minha reunião.
Eu fiquei tão bravo, porque ele a prejudicou no seu aprendizado em crescer por causa de sua mentalidade tradicional. Eu disse, esta é minha reunião e falarei com o pastor depois. Então levei e agora você ora, mande o demônio sair. A próxima pessoa pela qual orei foi uma mulher que veio e disse-me, oh, pode orar por mim? Muitos anos atrás, 20 anos atrás, perdi alguma coisa. Quando fui salva, estava no fogo, falava sobre Deus, orava pelas pessoas. Mas então, um pastor numa igreja, um líder, veio e me disse, você não pode fazer isso porque é uma mulher. Suas palavras me mataram. E desde então o fogo se foi. Encontrei isso várias vezes. Colocamos os líderes em um pedestal onde eles não deveriam estar. E algumas palavras podem apagar o fogo. Não devemos fazer isso. Devemos respeitar as pessoas. Somos todos ministros, somos todos sacerdotes. Orei por ela, foi liberta e o fogo começou de novo. Encontrei isso diversas vezes. Mais tarde eu estava com o pastor dessa igreja e um dos grandes líderes do movimento pentecostal da Polônia. E estávamos num café e olhei para ele e disse, você tem um problema aqui. Você sabe que não faz discípulos. Porque não permite que qualquer um batize, por exemplo? Porque não permite que as novas pessoas batizem? E o pastor, um grande amigo que respeito como amigo, mas não como pensa, disse, sim, Torben, mas eles nunca fizeram isso antes. E eu disse, não. E eu disse, não. E nunca farão se você não os permitir. Sim, mas não temos pessoas fortes só com erros e eles não estão prontos. Não estão prontos. Eles nunca estarão prontos se você não os treinar, se não os equipar. Deixe-os aprender fazendo e permita que cresçam fazendo. E ele disse algo que chocou muito e mostra como você pode ter os óculos, como você pode estar usando os óculos. Porque ele me disse, Torben, quem batizou Jesus não foi uma mulher, não foi qualquer um, foi João Batista, um profeta. E Jesus esperou 30 anos para ser batizado. Então não devemos batizar as pessoas imediatamente. Após ele dizer isso, após ele falar isso, fiquei chocado, na verdade. Como pode um homem com uma grande igreja, sábio em várias áreas, que leu a Bíblia por muitos anos, dizer coisas assim? Você não pode usar Jesus como exemplo em esperar 30 anos para ser batizado hoje e dizer que as pessoas não devem ser batizadas imediatamente. Também não pode usar João. Ele era especial. A Bíblia diz que o menor no reino é maior que João. Mas aí você vê como essa mentalidade penetrou na igreja. Esse homem está frio e frustrado, dizendo, por que as pessoas não crescem, coisas não acontecem nessa igreja, a frieza, por que é tão difícil ser pastor? E se perguntar às pessoas se querem ser como ele, dirão, não quero começar uma igreja porque é muito difícil para mim. É difícil porque estamos construídos na base errada, porque o foco está errado. Sim, há líderes e os chamados pastores na igreja. Mas é uma função, não uma posição. Um pastor é uma função, não uma posição. Evangelista não é uma posição. Profeta não é uma posição, mas uma função na igreja. Não acima das pessoas, mas ao lado das pessoas, para servi-las. Todos podem ministrar. Jesus veio contra tudo isso. Quando você é salvo, recebe o Espírito Santo. Não precisa ir de uma reunião a outra. Se quiser crescer e ser cheio, se quiser ser cheio conforme a Bíblia diz em Efésios 5,18, que precisa ser cheio do Espírito, isso não acontece indo a reuniões, impondo as mãos. Você é cheio quando dá. Deem e lhe será dado. Você recebeu de graça, dê de graça.
Quando começar a orar e dar o Espírito Santo, então a vida virá. Sim, então você ficará empolgado. Aqui na Dinamarca temos retiros e cada igreja tem seu próprio retiro, onde pessoas vêm e escutam pregações a semana toda, conferência, encontros, e muitas coisas boas acontecem. Vejo pessoas que foram lá e postar no Facebook depois: "Oh, foi uma semana incrível, foi fantástico." Mas também temos nossa própria conferência também. Vamos a eventos de música não cristãos com 10.000 jovens que não conhecem Jesus, que estão bebendo e xingando e não sabem nada sobre Deus. Nós vamos lá com pessoas novas, velhas, que amam Jesus e falamos de Jesus. Cada um que foi conosco volta para casa. Isso foi fantástico! Escreve no Facebook: melhor semana da minha vida, eu mudei, fui cheio, uau! Você vê a empolgação nas pessoas. Isso ocorre toda vez. Por ser honesto, nunca vejo tantas pessoas indo a reuniões e saindo desse jeito. Mas vejo pessoas toda vez, quando dão, quando servem, sendo empolgadas. É para o que fomos chamados. Quando muda sua mentalidade, é o que irá experimentar. A última coisa, encontro de adoração. É quando se entrega a Deus como um sacrifício vivo e se torna pés e mãos de Jesus. Isso é na segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Encontro de adoração é algo que você também pode fazer, sim. Mas encontro de adoração não é só isso. Adoração para servir a Deus é quando traz a si mesmo, quando sai. Você é a mesma igreja quando se reúne e conversa com as pessoas num café. É igreja quando sai às ruas, evangeliza, fala de Deus às pessoas. Isso é adoração. É servir a Deus. Entende? Só quero terminar agora. Religião, conforme nosso sistema diz, igreja é um lugar especial onde se faz coisas especiais. Sacerdote é alguém especial que faz coisas especiais e tem informação para isso, que é ordenado, pode batizar, passar a ceia e ficam entre nós e Deus. E adoração tem que ser no domingo em um lugar especial, onde você faz coisas especiais. Porque quando não faz essas coisas, não pode chamar de encontro de adoração. E o Espírito Santo é a unção para algumas pessoas selecionadas. Essa mentalidade eu ouvi por muitos anos. E por causa disso, minha vida era bem diferente do que leio no livro de Atos e do que agora. Mas agora, por entender que eu sou igreja, entendo que sou o templo. Tenho o Espírito Santo em mim, a unção, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos mora dentro de mim. Não preciso focar em ter muitos dons, eu já os tenho em Jesus Cristo. Eu sou sacerdote, eu sou chamado, eu posso batizar. Algum tempo atrás estive na Alemanha, muitas pessoas foram salvas e batizadas. Alguns dias atrás um pastor da Alemanha me escreveu, Torben, quem te deu autoridade para batizar aquelas pessoas? E ele estava contra mim porque aquilo não aconteceu numa igreja. Eles não se tornaram membros de uma igreja lá. Eles se tornaram membros do corpo de Cristo. E quem me deu autoridade? Jesus. Ele me deu autoridade porque Jesus me chamou. Da mesma forma que chamou você. Sou sacerdote, sou a igreja, o Espírito Santo eu já tenho. Encontro de adoração é parte da vida, algo que você faz todo dia. O que quero que faça para a próxima semana, antes de continuar, como o próximo estudo? Quando ler o livro de Atos, tente pegar estas verdades e tente dizer isso.
Tente limpar sua mente. Diga: eu sou o templo de Deus. Eu sou igreja. Diga para si mesmo quando estiver fazendo compras, no shopping, em uma fila. Numa fila, eu sou a igreja. Eu sou o sacerdote. Sou o sacerdote dessas pessoas aqui. Eu sou o sacerdote. Sou a igreja. Eu fui chamado por essas pessoas. E fazer o serviço de adoração é trazer a mim mesmo como oferta viva, sacrifício para Deus. E quando me tornar mãos e pés de Jesus, então, o adorarei, o honrarei. Diga isso. E entenda que você tem o mesmo Espírito que levantou Jesus dos mortos. Era o que eu queria compartilhar dessa vez. Se pegar essas simples verdades, sou a igreja, sou o templo, o Espírito Santo mora em mim, sou sacerdote, sou ordenado e chamado por Deus. Não tenho que esperar. Já tenho o Espírito Santo em mim, a unção. Não preciso ir a reuniões para receber algo novo. Eu já tenho tudo. Jesus já me ordenou e falou o que devo fazer. Então leio, oro e imponho as mãos sobre os doentes e eles serão curados, porque sou o sacerdote, sou a igreja. Adoro a Deus ao dar meu corpo a Ele. Então eu faço isso. E verá coisas incríveis. Ok, espero que tenha entendido e aguardo a próxima lição para compartilhar mais coisas. Não sei qual caminho que Deus está preparando. Eu só faço uma lição por vez. Acredito que isso será o início de algo novo. Como lhes falei, se tiver dúvidas e quiser se aprofundar, a última reforma, meu livro, vi que muitos pediram este livro e presentearam muitas pessoas. Alguém na Holanda comprou 5 livros e depois mais 5, porque queria que outras pessoas lessem. Porque ele faz algo dentro das pessoas. Elas desejam ser livres. Desejam experimentar o fogo novamente e ser usadas por Deus. E vocês, que são pastores na igreja, podem estar receosos dizendo: eu fui ordenado, sou pastor, o que está acontecendo aqui? Só quero dizer que é liberdade, relaxe. Eu trabalhei como pastor nessa mesma forma tradicional e não estava feliz porque não estávamos crescendo. Eu estava lutando e me esforçando, tentando fazer de tudo. Mas quando percebi que mentalidade era essa e a mudei, tornei-me muito mais frutífero agora do que já fui antes. E eu não perdi pessoas. Eu não possuo pessoas, por isso não posso perdê-las, mas não perdi pessoas porque quando viram que eu queria que fossem livres e equipá-las, elas me respeitaram. Não porque eram membros, não porque eu as possuía, mas por causa do amor, por causa do respeito. Então o que eu quero dizer a você que é pastor, que é líder numa igreja, isso vai libertá-lo. Vai libertar a sua igreja através desse estudo. De novo, não sou contra a igreja, não é contra a igreja. É liberdade. Sei de algumas estatísticas sobre pastores. 80% deles estão lutando contra o estresse nas igrejas hoje. Muitos pararam antes do tempo, pastores, líderes, por causa do estresse. Isso afeta a família, os filhos. Isso afeta, pois estão trabalhando o tempo todo e fazendo todas as coisas. É um trabalho penoso ser pastor do jeito tradicional. Mas Jesus não veio com um trabalho penoso. Ele chamou líderes, mas precisamos fazer do jeito certo. Então daremos frutos. Experimentaremos liberdade por nós mesmos. Continuaremos na próxima semana. Deus te abençoe. Tchau.